sou a Eva e esse é o Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo um pouco. Então, seja muito bem-vindo! Hoje eu vou continuar dando prosseguimento a um quadro que eu estou fazendo aqui, que é sobre os presidenciáveis que foram ao programa Roda Viva. Já fiz com Bolsonaro, já fiz com Ciro Gomes. Vou deixar o link aqui, tá, da playlist ou dos próprios vídeos que eu fiz deles, para que vocês possam ver se vocês ainda não assistiram. E o presidenciável de hoje, Marina Silva. Vamos ver o que é que eu achei da entrevista, da sabatina dela no programa. Então, Marina Silva, ela nasceu no Rio Branco, tá lá no Acre, e ela entrou para a vida política em 1988, quando foi eleita vereadora por sua cidade. Destaca-se que ela foi eleita com o maior número de votos. Então, na primeira eleição, você já ser a mais votada da cidade já significa alguma coisa. Desde então, ela passou por cargos como deputada estadual, senadora e até ministra do Meio Ambiente. E eu achei Marina uma pessoa inteligente. A primeira pergunta que fizeram a ela foi sobre o fundo partidário, que é o dinheiro que os partidos recebem para fazer suas propagandas. Eu acredito que isso é totalmente desnecessário, né? Sair do nosso bolso para bancar os falatórios deles, mas tudo bem. Ela reclamou, não é que ela reclamou, ela falou que na televisão ela vai ter apenas 10 segundos para dizer o seu plano de governo, quais são as suas metas, seus objetivos, como é que ela vai fazer, como é que ela vai desfazer, o que precisa ser feito. Apenas 10 segundos. Vamos ver aqui o que são 10 segundos. Pois é, esse é o tempo que Marina Silva vai ter para deixar claro para o Brasil qual é o plano de governo. Aí fica a dúvida se ela vai conseguir ou não. Ela disse que vai ter outros meios de fazer campanha, tipo internet. Aí foi questionado que uma grande porcentagem da população brasileira não tem acesso à internet. E ela disse que o rádio pode romper barreiras e pode levar o seu plano de governo, a sua plataforma, a sua candidatura para cantos onde a internet ela não possa chegar. Ainda falando sobre o fundo partidário, ela disse que 5%, ela recebeu 5% dos recursos destinados e que a maior parte da fatia fica com os partidos grandes, como PT, PMDB, PSB, né? Esses partidos que já estão na política há muito mais tempo. Ela disse o seguinte, eu vou ler aqui para você a palavra dela. Ela disse assim: houve uma articulação dentro do Congresso Nacional para que a sociedade não ousasse mudar fora daquele enquadre dos partidos tradicionais. Eu acredito que realmente tenha acontecido isso, porque se o fundo é partidário, você tem que distribuir de uma maneira justa. Aí eu me pergunto, para que tanto partido no Brasil? Para que tanto partido que só vai comer nosso dinheiro, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, por que só apenas 5% para ela, já que ela é uma das candidatas que sempre está em primeiro lugar, em primeiro lugar não, nos primeiros lugares na pesquisa, foi candidata em 2010, 2014, eu acredito que o partido dela deveria ter recebido uma fatia maior do bolo, vamos dizer assim. E acredito que existe, assim, como tudo no Brasil, um arrumadinho, um jeitinho brasileiro, para que o brasileiro ele não tenha muita opção de como resolver a situação. Uma coisa que ela disse em alguns pontos da sua entrevista é que não tem como resolver a situação do Brasil com as pessoas que causaram esse problema para o Brasil. Eu concordo com isso, mas a gente não tem muitas opções, infelizmente. Perguntaram a ela sobre empregos, que o Brasil agora está com uma taxa de 13 milhões de desempregados, o que é muita coisa mesmo. E ela disse o seguinte, que o governo ele tem que dar meio para que novos postos de empregos surjam e também ajudar aqueles que as suas profissões ficaram obsoletas. Tipo, há uns anos atrás você passava por canaviais no Brasil afora, você via um monte de boia fria,
tirando as canas e carregando o caminhão. Hoje é tudo maquinário. Então, os boias frias estão perdendo a sua ocupação, o seu trabalho. Ela disse que tem que ser feita alguma coisa para que essas pessoas elas possam ter outro meio de sobreviver. Ela citou um estudo do professor Paulo Nobre da USP sobre umas placazinhas que um pessoal de Minas Gerais fez com garrafa PET que serve como captação de energia solar. Ela disse que essas plaquinhas elas serviriam não somente como meio de trabalho para essas pessoas, mas também como meio de ter energia limpa. Meio de trabalho como? Porque essas placas elas precisariam ser confeccionadas, elas precisariam ser instaladas, elas precisariam de manutenção e tudo isso gera emprego, tá certo? E essa renda, ela disse assim, que se colocar essas placas no semiárido brasileiro, por exemplo, eles podem render para a pessoa que tiver em sua propriedade cerca de 500 a 900 reais por mês. Em comparação ao Bolsa Família, que são R$ 75, é um aumento significativo para essas famílias. Ela diz que a educação de qualidade é o que cria as possibilidades de integrar as pessoas, em especial os jovens. Nós vivemos no Brasil onde a educação ela é extremamente defasada. É uma das piores do Brasil, do mundo. A gente está atrás do México, acho que de Bolívia. Países que a gente se acha superior, que se acha todo bam, estão, na questão da educação, estão à nossa frente. Então, desculpa. Ela disse que a educação é a porta, né? A porta que se abre para que os jovens eles ingressem no mercado de trabalho. É engraçado, o mercado de trabalho é engraçado porque é o seguinte: quando você é novo, tem lá seus 17, 18 anos, não te dão emprego porque você não tem experiência. Aí quando você está com uns 40, 50, não te dão emprego porque você está velho demais. Aí fica uma coisa complicada. Uma pessoa que é demitida lá por volta dos seus 40, 50 anos, ela fica desesperada. Porque quem é que vai dar emprego para ela? Como é que ela, depois de contribuir para a Previdência durante, vamos dizer, 80, 90% do período que é exigido, e ela é demitida, aquilo fica estagnado, ela ainda não tem um direito, então ela fica desesperada, porque simplesmente as pessoas elas não querem, os empresários muitas vezes não querem contratar os novos, nem contratar os com maior idade. O mercado de trabalho é complicado. Aí foram perguntar a ela como é que ela vai governar, porque a bancada dela não é uma bancada grande, e ela muitas vezes, ela citou a Dilma, ela disse que Dilma tinha uma bancada de quase 300 deputados, do que isso ajudou ela. Ela foi impeachmentada. E ela eu acho que não é do feitio dela, pelo que eu vi, ser irônica, mas de certa forma foi um pouquinho de ironia, porque ela disse que na campanha de 2014, Dilma usou isso como arma para ser eleita, vamos dizer assim. Ela disse que Marina não tinha bancada suficiente e que se acontecesse algum revertrés, Marina poderia ser impeachmentada. Aí Marina diz assim, ela prevê o próprio futuro, porque foi o que aconteceu. Mesmo com uma bancada teoricamente grande, porque acreditava-se que ela tinha 300 deputados, não foi o suficiente para ela permanecer no poder. Aí se perguntou por que Marina disse que ela quer conviver com todos os partidos, que ela acredita em uma política da conversação, do diálogo, onde todos têm o direito de opinar. Foi isso que eu entendi. Aí perguntaram se ela iria governar com todos os partidos. Ela disse sim, vou governar com todos os partidos, o melhor de todos os partidos. Porque eu concordo com o que ela disse depois. Ela disse, eu não acredito que todas as pessoas do PT elas sejam corruptas, que todas as pessoas do PSDB sejam corruptas, que todas as pessoas do DEM sejam corruptas. Existem boas pessoas dentro desses partidos e é nessas pessoas que a gente tem que focar para governar, é nessas pessoas que a gente tem que buscar a força da união para tirar o Brasil da miséria e dessa crise. E eu concordo com isso. Às vezes eu fico brava, esbravejo e generalizo as coisas. Mas eu ainda acredito que dentro da política, dentro dos partidos, ainda tem uns gatos pingados que se salvam no meio desse lamaçal todo. Seja de PT, seja PSDB, seja DEM, seja lá o que for. Ela disse também que na formação gente, esses carros...
na formação da equipe dela, vão ser pessoas que são capacitadas, né, que entendem das pastas que vão tomar conta. Mas isso não quer dizer que ela vá botar alguém simplesmente porque está desempregada. Ela disse que nos grandes países onde a democracia é evoluída, como é que ela colocou aqui? A equipe de governo, ela não tem membro que foi para lá unicamente porque está desempregado. Ele foi porque ele tem algo a oferecer, tem algo a agregar à sociedade como um todo. Eu gostei disso. Eu acredito que é por aí. Você tira pelo primeiro-ministro do Canadá, né, onde todos sua equipe, ela tem especialidade nas áreas que ela atua. Mas isso, colocando uma aspa aqui, isso não exime, lá no caso do Canadá, o primeiro-ministro, e aqui no Brasil, que o presidente, ele saiba sim o que é que está acontecendo, ele entenda de política, ele entenda de ecologia, ele entenda de segurança pública, de educação, de saúde, porque senão ele vai ser um pau mandado, né? A pessoa vai dizer, vai pela esquerda, ele vai pela esquerda, sem saber se aquilo é o certo. É presidente ou é fantoche? Então, acredito que o presidente ele tem que ter um conhecimento, sim, sobre todas as coisas. E Marina parece ter, né? É uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre diversas áreas. Tá? Sobre imposto, ela disse que é demagogia dizer que vai diminuir o imposto no Brasil, porque a dívida pública é alta e a gente tem graves problemas com saúde, educação, segurança, e tudo isso depende de dinheiro para ser solucionado. Eu teria outra opção, tipo tirar privilégios de um bando de político que está lá mamando nas tetas há tempo demais. Isso ia reduzir, e muito a nossa dívida. Mas eu acho que esse não é o caminho, porque se for por esse caminho vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu com Dilma, né? Vai ser impeachmentada. Mas ela disse também que não vai aumentar a carga tributária das pessoas, tipo do imposto de renda e tal. Aí não sei se foi Sakamoto, perguntou a ela sobre isso. E ele disse assim, que Fernando Henrique, ele tirou o imposto sobre os subsídios de algumas das empresas. Subsídios não, gente, dos dividendos. O que são dividendos? Dividendos é o seguinte, existe uma empresa que são chamadas sociedades anônimas, que é uma companhia jurídica de direito civil. E o patrimônio e o capital dessa empresa, ele é dividido entre ações. E o que acontece? Os lucros dessa empresa, elas têm que ser divididos entre seus acionistas, vamos dizer assim. E antigamente existia um imposto em cima desse lucro, em cima desses dividendos que são pagos. E Fernando Henrique tirou. Aí Sakamoto falou sobre isso, que era um meio de deixar o rico mais rico e de ferrar ainda mais a vida do pobre, porque se você tem imposto de um lado, você tem que acrescentar do outro para ter um contrabalanço. Aí ela disse que não é somente nisso não, que no governo do PT também teve o Bolsa Empresário. E eu fui pesquisar sobre esse Bolsa Empresário, olha só, de 2003 a 2016, os subsídios que o governo pagou, ou seja, aquilo que ele pagou para que você tivesse direito a alguma coisa, embutidos em operações de crédito e financeiras, somaram 1 trilhão de reais. Desses 1 trilhão de reais, 420 bilhões foram para o setor produtivo, ou seja, 420 bilhões foram em subsídios que o governo deu para os empresários. Meu filho, vai na paz, não precisa pagar não. Sendo que os programas sociais do governo ficaram abaixo disso. O governo pagou 372 bilhões de subsídios para programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Ou seja, juntando os programas sociais que o governo tem e que o povo acha demais, não chegou ao número de subsídios que o governo cedeu para os empresários. Ela disse que quer acabar com os privilégios e eu super apoio isso, porque privilégio só serve para nego não querer sair de onde está e fazer de tudo para continuar, né, não? E só cria esse ciclo vicioso, né? Se candidata, se elege, rouba
esse vota, esse candidato, esse rouba e volta, e fica nesse ciclo que é complicado. Ela disse que não, ela não, um outro repórter que estava entrevistando, ele disse que não existe um teto para doação de partido. Por exemplo, se eu quiser, eu posso em tal partido doar 10 milhões, posso ir em outro doar mais 10 milhões. Não existe um teto de doação. E isso prejudica de que modo? Por exemplo, se o Joãozinho ele quer ser candidato e o partido dele não recebe doações tão exorbitantes quanto essa, vamos dizer que o partido do Joãozinho só recebeu R$100 de doação. Como é que ele vai competir com o partido que recebe bilhões de doação? Não tem como. Isso impede o cidadão comum, que muitas vezes está revoltado com a política, quer entrar na política, não consegue, porque ele não tem meio de custear. Porque para você ser eleito, você precisa ter dinheiro, infelizmente. E sempre porque os partidos eles vão investir naquele que tem a maior capacidade de ganhar. Ela disse uma coisa que eu concordo, ela disse o seguinte: a renovação da política só vai acontecer vinda da sociedade. Você aí concorda com isso? Eu super concordo. Se nós queremos um Brasil melhor, é através da educação e da escolha correta dos políticos que nós temos. Quando eu falo da educação, eu falo da educação eleitoral, de pesquisar, de saber quem é, de não vender nosso voto e de um monte de coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que o Bolsa Família servia de compra de voto. A minha vontade de perguntar foi: o que nesse país não serve como compra de voto? Se compra voto com dentadura, se compra voto com cimento, eu já disse isso em outro vídeo, se compra voto com cirurgia em hospital público, que é um direito da pessoa, mas a pessoa acaba tendo que dar o voto para que o político faça um armadinho para que ela entre na frente. Ou seja, tudo nesse país é moeda de troca, né? Enquanto nós não formos eleitoralmente educados, nós vamos continuar na pindaíba. Ela disse que os partidos são autarquias, e eu concordo, joinha para ela. E ela falando sobre a Venezuela, ela disse que na Venezuela não tem uma democracia. O que existe lá agora é um regime de autoritarismo. Eu também concordo. Em resumo, eu gostei da entrevista de Marina Silva. Ela parece ser uma boa candidata, é uma mulher inteligente, super bem formada, tem ideias que acredito que sejam boas, porque ela quer juntar meio ambiente com uma renovação política, com educação, com saúde. Ou seja, ela tem um leque de coisas muito boas a oferecer. Seria uma boa opção, acredito eu. Você assistiu a entrevista de Marina Silva? O que você achou? Coloca aqui nos comentários, tá certo? E eu vou continuar vendo esses vídeos. Talvez eu até faça com alguns que não foram ainda, que não entraram que estavam ainda como pré-candidatos, vamos dizer assim, para que vocês possam ver. Então, se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, compartilha para que outros conhecidos, seus amigos e familiares tenham um pouco mais de conhecimento sobre as propostas e o que pensa Marina Silva, tá certo? Se não é inscrito no canal, não perde mais tempo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!